Quando nós pensamos a questão da violência à segurança pública no Rio de Janeiro, nós vamos pensar o conceito de violência a partir da definição de um teórico chamado Mário Stopino. Ele vai falar que é a possibilidade de intervenção de uma pessoa ou um grupo sobre outra pessoa ou outro grupo. E quando nós pensamos essa questão da segurança pública através da realidade do Estado do Rio de Janeiro, que se encontra inclusive sobre intervenção militar federal, né, o que na prática a gente pode debater se aumentou ou não a sensação de segurança subjetiva da população, né, mas é interessante a gente chamar a atenção para o fato de que existem duas soluções possíveis para a questão do caos da segurança pública no Rio de Janeiro. Uma delas foi utilizada em Nova York, que é a política de tolerância zero. A política de tolerância zero é a política de guerra às drogas. Qual é o problema da política de guerra às drogas? Muitas vidas se perdem e as estruturas de desigualdade, elas não são alteradas. Tanto que, quando nós olhamos para a cidade de Bogotá e percebemos que também houve redução nos índices de criminalidade, nós percebemos que na cidade de Bogotá houve um investimento de solução a longo prazo, que foi um investimento com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais, tá? Para que assim acontecesse a redução da criminalidade, e funcionou também. Então cabe a gente a discussão, porque segundo a Vera Malaguti Batista, o Estado brasileiro ele escolhe a criminalização da pobreza, tá? Como solução, como uma possibilidade de combate ao crime. Num cenário político, onde as instituições oficiais de poder, como o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, por exemplo, eles exercem o poder para eles mesmos, criando leis, inclusive, que beneficiam ricos criminosos. Um grande exemplo que nós não podemos esquecer é aquele helicóptero com 450 quilos de pasta de cocaína, que até hoje não apareceu o dono da cocaína e a situação não foi resolvida. Se fosse pobre, a sociedade estaria gritando que bandido bom é bandido morto. Então nós não podemos ser contraditórios e incoerentes. Se queremos a punição, queremos talvez discutir uma lei de pena de morte no Brasil, que haja o princípio da isonomia, que seja igual para todos os cidadãos brasileiros. Tá? Tem como isso aí, tem que começar lá em Brasília, começando pelos parlamentares corruptos, que recebem dinheiro para administrar um bem público e benefício privado. Outra coisa, quando nós pensamos a questão do poder e da política, nós vamos necessariamente entender o poder como a possibilidade de intervenção sobre alguém. E quando nós pensamos essa definição do Norberto Bobbio, nós vamos pensar como se constrói o exercício do poder. O exercício do poder ele pode ser construído pela força ou pela ideologia. Então você alcança a legitimidade, ou seja, o reconhecimento e a obediência da população através da ideologia ou da força. Então é indispensável que a gente discuta o papel da mídia na sociedade brasileira e como a mídia atrapalha o desenvolvimento de uma democracia deliberativa na sociedade brasileira. Democracia deliberativa já caiu no Enem. Quem se lembra? Tem uns 2 anos ou 1 ano. Quando a proposta de democracia deliberativa cai no Enem, é uma democracia voltada para a contemplação da totalidade da vida social. Então deve acontecer um debate público, deve acontecer a inclusão das minorias. Professora, mas mulher é a maioria. Gente, eu estou falando minoria e representatividade. Professora, mas aí eu nem sei o que é representatividade. Muito simples. Quando vocês olham para os ministros, vocês encontram muitas mulheres, pessoas negras. E, professora, quem é preto no Brasil? Gente, Horaci Nogueira. Não vamos viver imersos na ignorância. Pelo amor de Deus, Horaci Nogueira explica quem é branco e quem é preto no Brasil. Ele compara o racismo no Brasil com os Estados Unidos e constata que na sociedade brasileira a discriminação racial se intensifica conforme escurece o tom da pele. Então nós não podemos ficar com esse papo de que não tem preto no Brasil, porque a sociedade é miscigenada. Porque aqui também existe racismo e isso já tem elaboração teórica sociológica tratando desse assunto. Às vezes eu não concordo, tu pode não concordar, mas no campo da sociologia existe e a produção científica reconhecida pela comunidade acadêmica. Tá? Então a gente tem que parar para refletir num plano acadêmico, teórico. Outra coisa,
representatividade é, por exemplo, você olhar uma mulher lá no ministério e entender que aquele lugar não é um lugar só dos homens, mas é um lugar para mulheres também. Que não é um lugar só para brancos, mas é para pessoas que não são brancas. Pessoas, no Brasil é o chamado colorismo. Pessoas que têm o tom da cor da pele diferente do branco, que vão sofrer discriminação racial em maior ou menor intensidade, de acordo com a formulação teórica do Horaci Nogueira. Então, quando nós falamos, os homossexuais precisam de representatividade, precisam, eles precisam também. Professora, mas assim, eu acho que se vocês são minoria em representatividade, vocês têm mais que se adaptar à maioria. Como é que eu, Elaina, mulher, vou me adaptar à maioria dos homens? Não tá vendo que tem diferença? Então, a ideia é que a gente aprenda a conviver e a respeitar as diferenças, ao invés de promover a ideia de que quem é diferente tem que ficar igual ao outro. Gente, pelo amor de Deus, século XXI, mundo globalizado, multiculturalismo, cultura global, tá? Então a gente tem que parar para pensar que quando acontece a globalização, que é a internacionalização do liberalismo, estou usando argumento de direita liberal, para que ninguém diga que eu estou fazendo discurso comunista, tá? Se nós partimos da premissa do multiculturalismo, que é promovido pela terceira revolução industrial, pela globalização, que é a internacionalização, a concretização do liberalismo num plano global, a gente tem sim que conviver com a diferença e respeitar e aprender que todos merecem representatividade e participação no processo democrático.